para mais uma aula da EBD. Nós vamos continuar no tema História de Israel, dos patriarcas aos juízes, e o personagem que hoje nós vamos estudar é Josué. O tema é a conquista da terra. O texto base está no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 a 24 e 33. Então, para falar sobre Josué, este estudo conta a história da entrada, conquista, possessão e repartição da terra de Canaã pelos israelitas sob a liderança de Josué. Ela também demonstra a fidelidade de Deus com cumprir as promessas a Abraão e a sua descendência. Moisés libertou o povo de Israel da escravidão do Egito e os levou até a divisa da terra prometida. Josué os fez entrar e possuí-la. Moisés conduziu o povo para fora do Egito, Josué para dentro de Canaã. Moisés apresenta a lei, Josué a graça. O que Moisés começou, Josué terminou. A Bíblia nos mostra que ninguém é insubstituível, pois a obra é de Deus e não dos homens. Josué é o personagem principal de todo o livro e ele sempre esteve junto com Moisés. Ele era seu servidor. Ele também foi o capitão do exército de Israel contra os amalequitas, história contada no livro de Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 a 13. Ele é um dos 12 líderes eleitos para espiar a terra prometida. Podemos concluir isso no livro de Números, capítulo 13, versículo 16. Josué possui tanto uma fé inabalável quanto um caráter irrepreensível. Por isso ele foi escolhido para suceder Moisés na liderança do povo de Israel e tomar posse das promessas de Deus. Josué é um dos grandes líderes da Bíblia. Ele nasceu no Egito, era da tribo de Efraim, filho de Num. Outra forma do seu nome era Oséias, está lá no livro de Números, capítulo 13, 16. O próprio Deus indicou Josué e mandou que fosse colocado como líder do seu povo. Nós podemos também certificar isso no livro de Números, capítulo 27, versículo 22 a 23. Josué foi uma prefiguração de Cristo no Antigo Testamento. Na verdade, seu nome em hebraico, traduzido para o grego, significa literalmente Jesus. Olha que coisa linda. O livro de Josué está repleto de lições espirituais e pode ser comparado ao livro de Atos no Novo Testamento, em que o Espírito Santo conduz a igreja à possessão do que Cristo conquistou para nós na cruz. Este livro nos ensina que, para termos uma vida cristã vitoriosa, são necessárias 3 coisas básicas. Primeiro, a obediência à palavra de Deus. Segundo, uma vida de separação e santidade. E terceiro, sensibilidade ao Espírito Santo. As palavras-chave do livro de Josué são conquista e possessão. E o tema é a conquista e a divisão da terra prometida. O livro de Josué retrata a posse completa da terra como resultado da obediência de Josué à lei e aos comandos de Deus. Como Jesus foi obediente até a morte de cruz. Então, o que o aluno vai aprender com as lições do estudo deste livro e da vida desse personagem? Você será capaz de saber refletir sobre a importância que existe em depender de Deus na conquista da herança celestial. Perceber que é possível depender de Deus quando se depara com decisões difíceis de serem tomadas e grandes desafios colocados por Deus para serem realizados. E viver de modo condizente com o que quer e o que sente. O versículo mais conhecido do livro de Josué está no capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que promessa maravilhosa de Deus para a vida de Josué e para as nossas, se nós tomarmos posse disso. Então, aqui é a introdução deste livro.
Josué é um livro de ação, cujo personagem principal é responsável por toda a história do livro e dos 2 sobreviventes da primeira geração devido à fé demonstrada. Discípulo com o coração disposto a aprender, Josué seguiu os conselhos de Moisés e liderou a nação de acordo com os princípios da palavra de Deus. Josué tinha por volta de 86 anos quando começou a guiar Israel e a conduzir por cerca de 24 anos. Era um homem de fé, confiante em Deus e fiel. Aprendeu com Deus a superar os seus medos. Olha que coisa interessante, uma coisa que eu acho interessante na história desses homens levantados por Deus como os líderes do seu povo, é que eles começam o seu ministério numa idade de maturidade, numa idade que eles já vêm com uma bagagem de vida, com experiências que eles já passaram, né? Então não é de uma hora para outra. Quando nós vemos filmes, quando nós vemos novelas, né, falando sobre a história desses homens, os personagens são sempre jovens, mas na verdade eles tinham uma maturidade pelo tempo de vida que eles tinham. Então Deus não vai escolher uma pessoa pelo que ela já conhece ou pelo a competência dela, mas pelo comprometimento ao longo da vida com a palavra de Deus, com o que ele tem para ela nesse sentido. E Josué, desde jovem, ele acompanhava Moisés, ele ficava do lado de fora da tenda da congregação, onde Moisés ia encontrar com Deus e fazer suas orações. E ele passou muito tempo, né? Foram 40 anos no deserto. Então eu acho que, penso que quando ele saiu do Egito, ele já não era um jovenzinho, ele tinha mais de 40 anos. Ele foi chamado com 86 para ser líder, né? Para substituir Moisés logo após a morte dele. Então foi uma coisa que eu achei assim interessante, foi a experiência de vida que esses homens, né, já tinham, a maturidade deles de acordo com a idade a qual eles foram chamados. Então vamos lá, a conquista da terra, primeiro tema aqui do nosso estudo. Nós lembramos a história que Josué mandou 2 homens como espias para avaliar a terra, especialmente Jericó. Está lá em Josué capítulo 2. Chegando lá, os espias foram reconhecidos e procurados, mas haviam entrado na casa de uma prostituta, Raabe, que os escondeu e os livrou dos seus perseguidores. Vamos ver o que nós aprendemos com Raabe nesse episódio? De toda a população de Jericó, apenas Raabe chegou até o Deus vivo. Todos eles conheciam a história do Deus de Israel, da libertação do Egito, do Mar Morto, do Mar Vermelho ter sido aberto para que o povo de Deus passasse por eles, das conquistas, né, desse povo durante a jornada deles no deserto até chegar ali às divisas da terra de Canaã. Eles já tinham lutado com alguns povos, então Jericó já conhecia alguma história de Israel, né, do povo de Deus. A fé de Raabe foi tão expressiva que seu nome foi incluído na lista dos heróis da fé, lá em Hebreus, capítulo 11, 31. Então, viviam em Jericó, sabemos o nome de apenas uma, que é de quem nós estamos falando, de Raabe, a meretriz. Lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 25, também nós vamos ouvir falando sobre Raabe. Ela representa a história espiritual do crente em Jesus Cristo. Vamos lá, ela era uma pecadora, ela estava sob condenação, ela recebeu um período de graça, ela ouviu a palavra de Deus, ela creu na palavra de Deus, ela provou sua fé por meio de obras, ela tentou ganhar outras pessoas e ela foi salva do julgamento que viria sobre Jericó. Raabe salvou-se pela fé, não por causa do caráter dela ou da sua obra religiosa. Essa é a única forma que Deus salva as pessoas. Você crê em Jesus Cristo
como Raabe creu em Josué. Então Raabe, a meretriz que ajudou o povo de Deus e foi citada entre os heróis da fé por ter acreditado no Deus de Israel, por ter temor desse Deus, né? Ela escondeu ali os espias e pediu para que quando eles viessem conquistar Jericó, que poupasse a vida dela e dos seus familiares. Então ela tinha certeza da vitória de Israel, certeza que Deus de Israel iria dar a vitória para o seu povo. Agora nós vamos passar para a travessia do Jordão. A travessia do Jordão é um símbolo da entrada para a liberdade em Cristo. O povo seguia a Arca da Aliança, né? Os sacerdotes iam ali na frente carregando a arca e o povo atrás acompanhando. Mas para que o povo atravessasse o Jordão, era necessário que fosse feito algumas preparações. Então estava na época de seca, né? Ele estava baixo, a água estava baixa, que eu já ouvi falar até que a água tocava na canela deles, por isso que dava para eles passar, mas na verdade não. Outros historiadores falam que era a época do ano era a época em que o Jordão transbordava das suas ribanceiras. É a época de cheia do rio. Deus não ia fazer milagre, nós sabemos disso, num episódio, numa situação em que fosse explicado por que aquele povo passava. Ele ia fazer o milagre dele num momento difícil, num momento impossível daquele povo passar. E os historiadores falam que naquela época que eles passaram, o rio transbordava sobre suas vertentes. A travessia do Jordão, vou explicar em que época foi essa. A travessia do Jordão se deu no dia 10 do mês primeiro de Israel, do calendário judaico. Isto é, no mês de Nissan, mês de Abi. O que corresponde ao final de março e abril, que é o que nós, né, o período que nós estamos agora, finalzinho de março, início do mês de abril. Este era um dia importante porque coincidia com o dia em que se separava o cordeiro para a realização da Páscoa. Isso está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Isso prefigura a observância da Páscoa em Josué, no capítulo 5, versículo 10. No 14º dia do mês, quando o animal era de fato sacrificado, né? Então ele era sacrificado neste período para fazer a Páscoa. Aconteceu exatamente como Deus falou ali, como Deus dissera e como Deus seria. Os sacerdotes foram na frente, eles carregaram a arca e quando mergulharam os pés na arca, o Senhor represou a correnteza. Pararam no meio do rio e permaneceram lá enquanto todo o povo de Israel atravessava para o outro lado. Depois eles mesmos foram para o outro lado. Essa é uma imagem perfeita de Cristo. Ele vai à nossa frente para abrir o caminho e ele permanece conosco até nós atravessarmos. Maravilhoso isso, não é? Eu acho isso assim incrível. Vamos ver aqui a história de Israel para hoje. Que imagem perfeita de Cristo. Ó. Ele vai na frente para abrir o caminho. Ele permanece conosco até atravessarmos e segue atrás a fim de nos proteger. Deus cumpre sua palavra quando seu povo crê nele e lhe obedece. Jesus na cruz derrotou nossos inimigos, mas se quisermos vencermos todos os dias, temos que caminhar e lutar pela fé. Nós atravessamos o Jordão quando vivemos em fé a experiência da vitória em Romanos, capítulo 6, versículo 8. Depois vocês abrem suas Bíblias lá e leem esse versículo em Romanos.
Então vou explicar aqui para vocês uma história que eu achei bem bacaninha aqui sobre uma curiosidade que eu não sabia e que eu fiquei sabendo e vou repassar aqui para vocês. Então, o povo em Gilgal, lá naquela cidade. Então, a travessia do Jordão se deu no dia 10 do mês primeiro, isto é, no mês Nissan do calendário judaico, Abib, o que corresponde ao final de março e início de abril. Olha que legal, é mais ou menos essa época, né, que nós estamos hoje é 2 de abril. Este era um dia importante porque coincidia com um dia em que se separava o cordeiro para a celebração da Páscoa. Isso perfigura a observância, né, da Páscoa ali para eles. Muito legal isso, né? Eu gostei muito de saber dessa história ali da Páscoa. Mas depois eles atravessarem o rio, eles pararam em Gilgal. Vocês vão ver aí no slide Gilgal. Gilgal era uma área onde eles ficaram por algum tempo, sabe? A localização dela era incerta. O lugar ficava mais ou menos em algum ponto a leste de Jericó, no Vale do Jordão. E Gilgal, lá em Gilgal, os israelitas celebraram várias cerimônias. Essas cerimônias eram cerimônias religiosas, incluindo a circuncisão e a Páscoa, está lá no capítulo 5. Lá também foram erguidos um santuário e um altar para Deus. Foi o primeiro lugar em que Israel acampou depois de atravessar o Jordão. O nome significa círculo de pedras ou revolvido, e ambos eram os termos se adequavam a importantes eventos que aconteceram lá. A área foi usada por Israel como base das operações militares durante a conquista de Canaã. Gilgal está relacionada à palavra hebraica Galaal, que significa rolar. O nome, portanto, era um lembrete adequado de que o opróbrio do Egito estava agora sendo revolvido. Né? Eles agora iam conquistar aquilo que Deus tinha para eles. Já era a época da conquista. Então aconteceu justamente como Deus dissera, né? Ali na questão da travessia do Jordão, e eles pararam ali em Gilgal. E lá em Gilgal, muito bacana essa questão da circuncisão e da realização da Páscoa. Algumas curiosidades que eu vou trazer para vocês agora e por que o povo tinha que passar por isso ali em Gilgal. Eles celebraram a Páscoa e foi a segunda vez que o povo celebrou a Páscoa. A primeira foi lá em Egito, foi lá no Egito, né, antes deles serem libertos, naquele episódio em que o anjo da morte ia passar para levar os primogênitos, né? Então nós conhecemos a história da primeira Páscoa. A segunda vez que celebraram a Páscoa foi lá em Gilgal. Não foi no deserto, eles ficaram 40 anos sem celebrar a Páscoa. Eu achei isso meio interessante, porque eu pensava que como era uma lei perpétua, né, uma instituição perpétua, que eles tinham celebrado a Páscoa no deserto, mas não celebraram, não tem nenhum relato disso no livro ali do Pentateuco, depois que eles foram libertos do Egito. Ali também eles comemoraram os produtos de Canaã. Assim que eles celebraram a Páscoa, o maná cessou. Eles pararam de comer o maná, o alimento que Deus mandou do céu. Deus parou de mandar o maná do céu. Todos os homens que tinham saído do Egito, eles tinham sido circuncidados, mas eles morreram no deserto. E ali eles pararam também de fazer essa cerimônia de circuncisão. Então lá em Gilgal, vão acompanhar aí no slide, lá em Gilgal, o nome significa círculo de pedras ou revolvido,
Foi um período de preparação para que o povo conquistasse a sua terra. Lá se celebraram várias cerimônias religiosas, né, a circuncisão e a Páscoa. Lá foram erguidas um santuário e um altar para Deus. A área era usada por Israel como base de operações militares durante a conquista de Canaã. Então aqui nós entendemos direitinho, né, a circuncisão e a Páscoa em Gilgal. Eu já expliquei para vocês o porquê do motivo da circuncisão, porque ela tinha que ser feita, né, o que ela significa, e eles celebraram a Páscoa, né, que era a libertação daquele povo, do povo de Israel, do Egito, e ali eles iam continuar celebrando a Páscoa, né, uma forma de comunhão com Deus, de estar lembrando o que Deus tinha feito por aquele povo e tendo comunhão com Deus em tudo aquilo que Ele tinha para eles. Então, a história de Israel para hoje. A nova geração atravessou o Jordão, mas não atacou Jericó de imediato. Muitos cristãos de hoje teriam se apressado direto para a batalha, mas Deus sabia que seu povo precisava estar preparado espiritualmente para a batalha que tinha pela frente. Portanto, Ele fez esperar e descansar. Não é suficiente dizer morri com Cristo, devemos também praticar esta verdade em nossa vida diária por meio da morte das obras da carne. Entretanto, por intermédio de Cristo, despojando-se do corpo da carne, assim, essa operação no Gilgal ilustra a verdade de que cada crente deve viver crucificado com Cristo. Não podemos conquistar aquilo que Deus tem para nós, nem mesmo em oração, se não sacrificarmos a nossa carne, se não buscarmos uma vida de santidade, né, de circuncidar o nosso espírito, né, deixar o que é pecaminoso, que nos separa de Deus, que Ele tem para nós para trás, né, e renovar a nossa aliança com Ele. Não há conquista sem a morte do eu. Olha aí, ó, a história de Israel, que é a travessia do Jordão. E a identificação com a ressurreição de Cristo, né? Eu não falei sobre isso, mas depois foi erguida 2 memoriais de pedra, né? Um representando ali as tribos, né? As tribos de Israel e o milagre que Deus fez ali com eles, da travessia do Jordão. O povo de Deus, antes de vencer os inimigos, tinham que vencer o pecado e o eu. Né? Assim tem que ser a nossa vida. Primeiro nós temos que vencer o pecado, vencer o nosso eu, para depois nós vencermos os nossos inimigos e ter a vitória que Deus já conquistou para nós. Agora nós vamos falar sobre a tomada de Jericó. Como que foi que o povo, né, liderado por Josué, tomou Jericó? Como foi que Moisés diante da sarça, né, ali o milagre que ele viu da presença de Deus ali, de uma forma que Deus se manifestou para ele, assim também aconteceu com Jacó em Peniel. O Senhor se revelou a Josué, com Jacó em Peniel, e o Senhor se revelou a Josué antes da tomada de Jericó também. Olha que lindo isso. Ele se revelou a Moisés, ele se revelou a Jacó e agora ele se revela a Josué, ali em Jericó. Jericó foi uma das cidades mais antigas da Palestina, localizada à margem oeste do Rio Jordão, a quase 16 quilômetros ao norte do Mar Morto. Lugar de uma primavera perene, Jericó atraiu muitos povos desde os tempos pré-históricos e foi a primeira cidade cananeia, tomada pelos israelitas depois que eles cruzaram o Jordão. Esteve praticamente abandonada até a época do rei Acabe, quando Eliel, o betelita, restituiu a cidade à custa dos seus 2 filhos, cumprindo a maldição de Josué, que está lá em Josué capítulo 6, versículo 26, e essa história está em 1 Reis, capítulo 16, 37. Jericó media
menos de 800 metros de circunferência, cerca de 3 hectares. Ela era pequenininha. 1 hectare equivale mais aproximadamente a um campo de futebol. Então, Jericó media 3 campos de futebol, vamos dizer, né, nesse sentido. Mas olha que legal, Josué encontrou com Deus ali, uma forma, né, o que nós chamamos de teofania, uma aparição, né, do anjo, o príncipe do exército do Senhor. Foi assim que ele se identificou para Josué. Nós sabemos que o príncipe do exército do Senhor é nada menos, nada mais que Jesus Cristo. Josué se tornou um grande guerreiro, bem-sucedido e estrategista. Ele poderia confiar em suas experiências de guerra. Então, a teofania é a forma em que Deus se manifestou a Josué, na figura do príncipe do exército do Senhor. Essas manifestações, né, são denominadas teofanias. Porém, antes da peleja contra Jericó, ele recebe a visita de um homem que tinha na mão uma espada nua e se apresenta como príncipe do exército do Senhor. Então, esse homem apareceu a Josué e se identificou como o Senhor dos exércitos. Jesus Cristo descera para dirigir a batalha para Josué, e Josué foi rápido em reconhecer a liderança dele. O primeiro passo em direção à vitória é reconhecer que nós somos os segundos comandantes na batalha. O primeiro é Jesus Cristo. É Ele quem luta por nós. É Ele que é o nosso general, é Ele que vai na frente para nos dar a vitória. Não pode haver vitória pública para o Senhor a menos que o adoremos em particular. Josué prostou-se com o rosto abaixo em adoração quando aquela figura, né, quando Jesus se apresentou como Senhor dos exércitos. Josué se prostou em adoração e reconhecendo que ele era o segundo no comando. Então, a conquista dessa poderosa cidade por Israel ilustra diversas verdades práticas, diversas verdades ali espirituais. Uma delas é a fé que vence os obstáculos, né? Aí nos slides tem alguns versículos em alguns livros bíblicos que vocês podem identificar esta fé que vence obstáculos. Usamos armas espirituais, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, nos fala sobre nessas armas espirituais. Cristo é o vencedor e podemos confiar totalmente nele. É Ele que luta por nós, é Ele que já venceu a batalha por nós e nós temos que crer nisso. Lá também, a história da conquista de Jericó também nos mostra por que os israelitas venceram seus inimigos. Vamos ver aqui o que fala, né? O porquê que os israelitas venceram o inimigo. Eles obedeceram a seus líderes. Eles não murmuraram, eles não questionaram, eles simplesmente obedeceram o que os líderes deles, né? O que Josué e Jesus tinha mandado eles fazerem. Eles tiveram paciência. Já pensou você ficar 6 dias rodando, né, em volta de muros, caladinho, só marchando ali? Eles tiveram paciência para ver o que Deus iria fazer por eles. E eles creram que Deus... eles creram em Deus para fazer o impossível. A ordem tinha sido dada. Eles obedeceram, eles esperaram com paciência e creram no que Deus iria fazer por eles. Então, vamos lá, alguns pontos práticos sobre os quais devemos meditar quando enfrentamos os nossos inimigos. O soldado que quer lutar melhor tem que se prostrar o mais baixo possível antes da batalha. Foi isso que Josué fez.
ele se prostrou ali aos pés do Senhor do Exército, reconhecendo a sua autoridade, né? E o adorou naquele momento, sabendo que ele poderia fazer o impossível acontecer, né? Até mesmo dissipar o medo que eles tinham diante daquilo que eles tinham que fazer. Segundo passo, ninguém conquista uma batalha sozinho. Aquele povo tinha que entrar num acordo, aquele povo tinha que estar em união, né, junto com Jesus Cristo, para conquistar aquela batalha que estava por vir. Terceiro passo, quando seguimos os métodos de Deus, ele vence a batalha e recebe a glória por isso. Então a glória não é nossa, a glória é de Deus. Quando vencemos a batalha, nós sabemos que foi um Deus que nos deu a vitória. Então nós temos que reconhecer, né, que a vitória vem dele e glorificar o nome dele. E quarto passo, a descrença vê os muros e os gigantes. Vocês lembram lá quando Moisés mandou, né, os espias observar a terra de Canaã, que eles foram descrentes, só 2 que acreditaram que poderiam conquistar aquela terra, e somente os 2 que acreditaram que entraram na terra, os outros morreram no deserto. Mas a fé e a confiança no Senhor é que nos dá a vitória. É muito bonito nisso, né? Os obstáculos são aquelas pequenas coisas desagradáveis que vemos quando tiramos os olhos do nosso objetivo, ou quando nós afastamos os nossos olhos do Senhor. Então nós temos que estar focados naquilo que o Senhor tem para nós, o nosso foco tem que estar no Senhor dos Exércitos, que vai nos dar vitória naquilo que nas promessas dele, naquilo que nós temos que conquistar diante do que ele nos prometeu. Depois de Josué ter levado ao povo a vitória sobre as muralhas de Jericó, eles partiram, né, para conquistar outras cidades. A estratégia militar de Josué era atravessar Canaã e dividir a terra. Inicialmente com Josué e com Jericó e continuando com Ai, Betel e Gibeão. Depois ele conquistaria as cidades do sul e completaria sua conquista ao derrotar as cidades do norte. Entretanto, ele sofreu um revés em Ai, logo depois da vitória de Jericó, e foi enganado pelos líderes de Gibeão, por causa da desobediência de uma só pessoa em Israel. Eles foram derrotados em Ai. Acã descumpriu a ordem de Deus, que era não pegar nada daquele povo. Por causa da violação da aliança de Deus, por causa da desobediência do acordo de Deus com aquele povo, o povo todo sofreu as consequências, houve a derrota. Deus não daria vitória a um povo desobediente. O que nós aprendemos com isso? Que a autoconfiança, a confiança na sabedoria humana, a impaciência, a falta de oração e o pecado secreto estava por trás da derrota de Israel em Ai. Então Josué levou o povo a Siquém, ao monte Ebal, que ficava a 48 quilômetros dali. Ebal significa Monte das Maldições. Ele levou o povo ali para renovar a sua lealdade com o Senhor, como Moisés havia ordenado em Deuteronômio capítulo 11, versículo 29. As bênçãos e as maldições foram especificadas por Moisés e atingiam amplamente a vida de todo o povo, no crescimento familiar, na prosperidade no campo e na defesa contra o inimigo. Lá em Ebal, Josué edificou um altar, né, ao Deus de Israel, no monte Ebal, para fazer um sacrifício para o perdão dos pecados daquele povo, em consequência do pecado de Acã. O que aconteceu com Acã? Acã e toda a sua família foram mortos, né?
foram tirados do meio de Israel. Mas o que Deus quer falar conosco isso? A ordem de Deus era para que quando eles invadissem as cidades e derrotassem aquelas cidades, não deixassem nenhum ser vivo e nem levasse com eles nada daquele lugar. Por que Deus ordenou isso? Para que eles não fossem contaminados com os costumes, com as origens, com o que levava aqueles povos a pecar contra Deus, com o que separava aqueles povos de Deus. Por isso que Deus deu esse tipo de ordem para eles, né? E então Acã desobedeceu essa ordem de Deus. E eles partiram então para Gibeão. Gibeão, a cidade que evitou o ataque por meio do engano. Então todos os povos daquela região que estavam sendo atacados pelos israelitas, eles já tinham chegado ao ouvido dos reis daquela região, né, sobre o povo de Israel e o Deus que eles serviam, que estava dando vitória a eles. Então, logo depois que Josué fez o sacrifício, ele voltou a Ai, né? Ele voltou lá e derrotou a cidade e partiu para Gibeão. Aonde que fica essa cidade? Gibeão, que evitou o ataque por meio do engano, ela era uma importante cidade cananeia, localizada a cerca de 10 quilômetros ao noroeste de Jerusalém. Seu nome significa pertencente a uma montanha. Em conluio com outras 3 cidades, Séfira, Berutel e Queriat Jearim, Gibeão usou uma estratégia enganosa para fazer um acordo com os israelitas. Isso está lá no livro de Josué, capítulo 9, versículo de 3 a 27. Por meio do qual os gibeonitas foram forçados a trabalhar em tarefas servis. Eles serviam aos israelitas depois, devido ao acordo que eles fizeram dos israelitas não matarem o seu povo, né? Essas eram umas tribos pagãs de Canaã. Estavam divididas em muitas nações, como vocês podem ver aí no mapa, nações pequenas. Em geral, eles lutavam umas com as outras, mas quando o povo de Deus chegava, seus reis menores uniam-se contra Deus. Entretanto, o povo de Gibeão, né, que era a próxima cidade a ser tomada, decidiram valer-se de uma estratégia em vez de força, né, em vez de lutar. Da mesma forma, Satanás é tanto um leão como uma serpente que quer nos enganar. Os gibeonitas fingiram-se de embaixadores, como homens que estavam em uma longa jornada. Eles vestiram de panos de saco velhos para enganar, né, os israelitas que ali estavam. Os gibeonitas, eles usaram sandálias remendadas, a comida embolorada e o plano deles funcionou com Israel. Deus ordenara que Israel não fizesse aliança com nações de Canaã. Isso está especificado em Deuteronômio capítulo 7. Mas os gibeonitas sabiam que se Israel fizesse uma aliança, eles tinham que manter aquela aliança. Josué e os seus anciãos, então, naquele momento, eles não buscaram o conselho de Deus a respeito do assunto. Em vez disso, eles julgaram pela aparência, né? Eles acreditaram naquilo que eles estavam vendo. 3 dias depois, Israel chegou em Gibeão, mas não pôde atacá-la, por causa do acordo que eles tinham feito com os gibeonitas, por causa daquela aliança, né? Então todo Israel podia fazer, o que todo Israel poderia fazer era tomar os gibeonitas como servos, e ele o pôs como trabalhador, rachando lenha e tirando a água para o tabernáculo e o povo de Israel. Pelo menos Israel reverteu o erro que cometera em benefício para ele. Nós podemos notar que, em geral,
depois de uma grande vitória, né, igualzinho acontecia lá com o povo, essa história que nós estamos vendo, Satanás, ele inicia seus ataques ardilosos, né, contra o povo, para fazer o povo parar. Foi depois da vitória sobre Jericó que Ai derrotou Israel, e foi depois de Israel derrotar Ai que Gibeão enganou Josué. Então, o que é que nós podemos aprender com isso? O pacto dos israelitas em Gibeão, que é o que nós estamos lendo, né, o que nós estamos vendo agora. Então, nós podemos ver que o pacto, né, que eles fizeram ali causou um grande dano mais para frente. Nós vamos ver o tanto que, né, lá no livro de Juízes para frente, e a história de Israel em Reis, Crônicas e Samuel, eu falei o contrário, a sequência, mas a gente pode ver que o tanto que o povo ali na história, eles se corromperam ao longo do tempo por causa dessa aliança que eles fizeram com os gibeonitas, por causa dessas cidades que eles não puderam cumprir a ordem que Deus deu por causa da aliança que eles fizeram ali, né? Uma outra história interessante que eu não posso deixar de falar para vocês aí do livro de Josué foi a história que Josué lutou lá contra os reis e que ele pediu, quando ele foi contra os reis que estavam querendo atacar Gibeão, porque a aliança que eles tinham feito não foi só de matar, não foi só de não poder matar os gibeonitas, mas também de protegê-los contra ataques de outras tribos. Então eles tiveram que lutar por Gibeão contra os 3 reis. E nesse dia que eles lutaram lá em Gibeão, né, para defender os gibeonitas, Josué orou para que Deus parasse o sol, para que o dia prolongasse, né, o dia em que a terra e a lua pararam, né, o Senhor pelejava pelo seu povo. Não houve dia semelhante a este, nem antes desse dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, né, para defender a honra do pacto que Israel tinha feito com aquelas tribos. Isso aconteceu no vale de Aijalon, em Gibeão. As pessoas de Gibeão, elas estavam entre os povos que deveriam ser destruídos, né, aqueles povos ali ao redor. Israel não devia ter feito nenhum trato com eles. Para falar disso, né, nós já falamos sobre isso e nós vamos ver as consequências mais para frente. Significativamente, os israelitas não pediram conselho à boca do Senhor, contrariando as explícitas instruções divinas de Josué, que tinham sido dadas a Josué. Então nós vamos ver aqui a história de Israel para hoje com isso tudo. Josué quase sempre consultou a Deus antes de tomar uma decisão, mas com os gibeonitas ele falhou. Fez pacto com quem não devia. Algumas lições tiramos com este fator. De forma parecida, muitos cristãos encontram-se em dificuldades ou em circunstâncias desastrosas porque apressam-se em tomar uma decisão sem consultar adequadamente a Deus e suas escrituras. Sempre consulte a Deus antes de tomar uma decisão, meu irmão. Satanás tenta um engodo atrás do outro para derrotar o povo de Deus e precisamos estar constantemente em guarda. Os cristãos têm que tomar cuidado com associações mundanas. As instruções de Deus eram de destruir todos aqueles povos, né, como eu disse, para que Israel não contaminasse com seus usos, com seus costumes, com a religião daquele povo, com o engano que aquele povo estava do mundo. Da mesma forma, nós temos que tomar cuidado, nós temos que eliminar do nosso redor aquilo que nos contamina, aquilo que nos tira da presença de Deus, aquilo que vai nos levar a pecar contra Deus, né? Então, por causa da natureza do juramento de Israel com Gibeão, eles não poderem ter eliminado aqueles povos, eles foram contaminados mais para frente, né? Na história de Israel, eles foram contaminados por aqueles povos que não foram eliminados por causa desse juramento.
Mas terminando a nossa lição, eu deixo para vocês um versículo de Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e a sua família, e que essa lição fique gravada no seu coração, para que você tenha vitórias no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor dos Exércitos. Fica com Deus e até a próxima.